Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 8. Dá para você aí abrir a Bíblia? Esse aqui vai para sua meditação. Você que está esperando aí uma palavra, vamos trazer uma breve reflexão para o seu coração. Mateus 8 e 27, o texto diz assim: Então todos ficaram admirados e disseram: Que homem é este, que manda até no vento e nas ondas? Que homem é este, né? Em outra versão vai dizer assim: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Este homem é Jesus, né? O texto aqui em referência fala sobre quando Jesus acalma uma tempestade. Você conhece esse texto, não é? O texto vai dizer que Jesus subiu num barco e os seus discípulos foram junto com ele. E de repente, no meio do mar, uma grande tempestade agitava aquele lago, de tal maneira que as ondas começaram a cobrir o barco. Meu Deus! E Jesus estava como homem descansando um pouquinho, estava dormindo. E aí os discípulos, desesperados, chegaram perto dele e começaram a dizer: Senhor, socorre-nos! Socorre-nos, porque nós vamos morrer, nós vamos perecer. E quantas vezes a gente está assim como os discípulos, não é? Em alto mar, a tempestade, como o texto é bem claro aqui, diz: de repente a tempestade se levantou no meio do lago, porque ninguém espera a tempestade, não é? Pelo menos falando de questões temporais, falando da natureza, às vezes a ciência diz: olha, a previsão para esse final de semana é bastante chuva, é um tornado em alguns países, né? Um tornado, um redemoinho, tempestade, muitos pontos de alagamento. Muitas vezes aqui no Brasil acontece muito, especialmente no sul, em São Paulo. A cidade está em estado de alerta porque uma grande tempestade, muita água está chegando por aí. Nós somos avisados. Só que em relação às nossas provações, quase nunca nós somos avisados. É de repente. É claro, aí algumas pessoas vão dizer assim: irmã, mas a Bíblia não diz que Deus não faz nada sem antes revelar aos seus servos? Sim, sim. Muitas vezes Deus até nos avisa: olha, se prepara, porque você vai passar por um vale, se prepara, você vai passar por um deserto, se prepara. Às vezes você dorme, tem um sonho que não é apenas um sonho, é uma revelação, e Deus fala com você e diz: olha, vai acontecer assim, assim, e a gente já fica lá alerta. Só que uma coisa é dizer que vai acontecer, e outra coisa é quando vai acontecer. Porque de quando nós somos alertados através de um sonho, de uma revelação, ou Deus usando alguém para falar conosco, até o dia que acontece a gente não sabe. A gente fica preparado, não é? Mais ou menos preparado, porque ninguém está preparado para enfrentar uma tempestade. Mas ficamos mais ou menos de alerta. Só que não diz assim, Deus não diz assim: olha, Jaqueline, dia 6 de junho vai se levantar uma grande tempestade na sua vida. Não é assim. Deus pode até ter me avisado meses antes, semanas antes, mas Ele não vai dizer qual é o dia. Assim aconteceu com os discípulos. Eles entraram no lago e de repente uma grande tempestade agitou o barco. Agitou aquele lago. E é assim que acontece na minha e na sua vida. Muitas vezes a gente entra no barco achando que vai fazer um belo passeio, não é? A gente acha que vai passear de catamarã.
A gente acha que vai contemplar a natureza, vai ver o céu azul, o sol brilhante, as águas verdinhas, né? Quando a gente vai aqui para o litoral de Pernambuco, Porto de Galinhas, Gaibu, Enseada dos Corais, a gente até faz um passeio de barco, de catamarã, e a gente consegue olhar para o mar e ver aqueles peixes bonitos, coloridos. É muito lindo tudo que Deus fez, só que na vida real, não é na nossa vida real, na nossa vida espiritual, nem sempre é assim. Às vezes a gente entra no barco e já temos que enfrentar uma grande tempestade. Às vezes a gente entra no barco como os discípulos, achando que apenas vai fazer um trajeto que atravessa o lago para o outro lado, mas jamais a gente espera uma tempestade no meio do trajeto, no meio do caminho, jamais. E quem sabe você está aí dizendo: irmã, isso está acontecendo comigo. Eu jamais pensava que quando eu entrasse no barco, sob a orientação de Jesus, eu iria enfrentar uma tempestade tão grande como essa, porque muitos de nós, se soubéssemos, não teríamos entrado no barco. Seja sincero, que se Jesus diz assim: olha, você vai entrar no barco, mas vai ser uma tempestade tão grande, teu barco vai balançar tanto, você não diria que queria entrar. Eu mesmo não diria, que eu não vou mentir. Aleluia! E os discípulos, aperreados, numa linguagem bem nordestina, preocupados, inseguros, começaram a gritar: mestre, nos socorre! Porque o texto é enfático, vai dizer que as águas começaram a entrar no barco. E quem sabe hoje você está desesperada como os discípulos. Você está desesperado como os discípulos, dizendo: Deus, esse barco vai a pique porque as águas já estão entrando. E quando as águas entram, aquela água gelada, fria, começa a molhar os pés, começa a molhar o corpo. Daqui a pouco o barco vai afundando um pouquinho por causa do peso das águas. E você fica: meu Deus, eu vou morrer agora. Eu não sei se você já passou por isso. Eu já entrei numa jangada para atravessar ali no Porto de Suape, quando há alguns anos atrás eu evangelizava com o irmão Isaías, né? Nós íamos no ônibus para o Porto de Suape e a gente tinha que atravessar o porto numa jangada. Pense no desespero, quando a maré já estava enchendo e as águas começavam a subir na jangada. Aí começava o desespero. A água começava a bater assim no nosso pezinho e a gente já ficava agoniado. Porque não era apenas uma água fria, era sinal de que a jangada podia afundar. Mas a certeza que você deve ter e a confiança é que este homem que acalma a tempestade, que acalma vento, ele está no teu barco. E Jesus repreende eles e diz: por que vocês são tão medrosos? Porque é tão pequena a fé de vocês. Se Jesus está no barco, minha irmã, se tranquilize. Se Jesus está no barco, meu irmão, se tranquilize. Deixe de agonia, deixe de desespero. Você fica dizendo assim: eu vou pular do barco, eu vou abandonar o barco. Eu não estou aguentando as ondas enchendo o meu barquinho. Não estou aguentando porque a tempestade está agitada, está me jogando para um lado, me joga para o outro e eu estou aqui no meio dessa tormenta. Ei, se acalme, Jesus está no meio da tormenta com você. Jesus está no meio dessa tempestade com você. Se você estivesse sem Jesus, ou se você estiver sem Jesus, é motivo de preocupação. Mas se o Senhor da vida, se aquele que fala com o mar e com o vento está com você no barco, se acalme. Se aquiete, como diz o hino da harpa que eu gosto bastante: as ondas atendem ao seu mandar. E ele levanta a voz e diz para a tempestade, diz para o vento: sossegai. Aleluia. Aquietai-vos e sabei que ele é Deus. Ele é Deus. Oh, aleluia. Você pensa como os discípulos. Tem hora que a gente pensa como os discípulos. Jesus está dormindo, só pode estar dormindo. Jesus só pode estar dormindo, porque se ele estivesse vendo, ou sentindo, ou percebendo que a gente está nessa agitação toda, que o barco está quase indo a pique, ele já tinha feito alguma coisa aí. É que você
se engana. Jesus pode estar até quieto, pode estar até em silêncio, mas ele está observando o seu comportamento no meio da tempestade. Oh, aleluia! Aleluia! Jesus está em silêncio, mas ele está observando o seu comportamento no meio dessa tempestade. E ele está observando se você de fato acredita nele ou não acredita. Se você tem fé que porque ele está no barco, você vai chegar do outro lado ou não vai. Porque às vezes a gente está com Jesus, mas não acredita no que ele diz. Estamos com Jesus, mas não acreditamos que vamos chegar do outro lado. E o Senhor está falando com você, estou observando a sua fé, estou observando a sua confiança. Quero ver até que ponto você vai dentro desse barquinho. Quero ver se você vai pular ou se você vai pedir o meu socorro e eu vou lhe socorrer. Creia que Jesus está acalmando a tempestade da sua vida nessa tarde. O Senhor me dá autorização para dizer a alguém que está tão desesperada, que está tão desesperado, que está vendo a água entrar no barco e parece que vai morrer. O Senhor está dizendo, se acalme, se aquiete, porque hoje eu dou ordem ao vento, dou ordem à tempestade, dou ordem ao mar, às águas, e vou fazer bonança aí. E você vai ficar maravilhada, maravilhado, porque sou aquele que acalmo a tempestade da tua vida. Tarde Maranata. É por isso que canta agora Rose Nascimento. Eu acalmo o mar. Ele está aí acalmando essa tempestade. Será que você pode sentir a bonança chegando?